ideia desse momento, que ele pode chegar? O senhor pode falar de 1%? A gente não só não tem ideia, como tem dúvida que isso funciona em um mercado emergente como o Brasil. Porque, primeiro, você tem que assumir que a sua taxa de juros, a política monetária, não está mais efetiva. E a gente acabou de discutir anteriormente que a política monetária ela tem uma receita diferente em mercados emergentes e mercados envolvidos. E a gente viu que a reação tem sido diferente, dependendo de cada mercado, das mesmas medidas que estão sendo tomadas. Zena, a bola está com você agora. Ok. Presidente, o senhor falou sobre a questão da intervenção, né, no mercado de títulos, aí curva longa, e eventualmente, né, qual estratégia, se vai ser neutra em caixa, em duration. No caso dessas operações neutra em caixa, que significaria entrar no ramo curto, né, com as compromissadas, quer dizer, como que vai ser a operação, se chegar a isso, quer dizer, não sei, que vocês como vão monitorar isso e como dividir essa tarefa com o próprio Tesouro Nacional. Pelas falas recentes do secretário Mansueto, existe inclusive uma preocupação, que não é agora já, mas uma preocupação da dificuldade de emissão de dívida e que eventualmente vão ter que encurtar prazos e que isso pode esbarrar nessa gestão do Banco Central. Enfim, poderia elaborar um pouco sobre isso? Não, o nosso trabalho é sempre coordenado, principalmente em momentos de crise, é sempre coordenado com o Tesouro. Em relação a uma matéria que saiu, que o Tesouro tinha dificuldade de se financiar, eu até comentei com o Mansueto, ele inclusive já desmentiu isso, porque nem faz sentido isso ser verdade. Se a gente olhar as taxas longas, elas têm caído bastante nos últimos tempos. Eu nunca vi ninguém com dificuldade de se financiar com a taxa longa caindo como ela tem caído ultimamente. Então, pessoal, isso aí é a fala do Campos Neto, do presidente do Banco Central do Brasil, numa entrevista concedida aí para um meio aí da mídia tradicional, em que ele mostra, né, duas coisas que eu quero destacar para vocês que são sumamente importantes, tá? Então fiquem ligados. Nós aqui no canal vínhamos falando que não adianta muito cortar juros e tal, porque as pessoas não vão fazer nada, vão ficar de quarentena em casa e tal. Então, vamos contextualizar isso porque as coisas estão começando a se modificar, gente. Qual é a questão? Assim, ó, quando eu falei isso, né, e eu parei de falar um pouco disso nas últimas semanas, como vocês podem bem ter reparado, o cenário, aos poucos, está dando sinais de modificação, ou seja, já está se discutindo uma volta gradual da vida normal. Certo? Uma suspensão gradativa da quarentena, certo? Conforme os números vão melhorando da doença, o número de casos e o número de fatalidades vão reduzindo nos países da Europa. A gente vê que a curva americana ainda está muito alta, e aqui no Brasil... Bom, é discutível aí, talvez nós estejamos passando pelo pico, será que já estamos saindo? Enfim, é discutível. Mas já está no radar a saída da quarentena, uma liberação gradual. Então, nesse ponto em que a atividade econômica retorna, o que vem muito a calhar é essa fala do presidente do Banco Central, em que ele diz... claramente, economia emergente, no caso do Brasil, economia emergente, a política monetária funciona de forma diferente do que nas economias avançadas, né? Então, se, por exemplo, na economia americana não teria adiantado muito o corte de juros, tanto que eles para zero, tanto que eles tiveram que injetar dinheiro de forma quase que direta e explícita, aqui no Brasil, que é uma economia emergente, a coisa muda de figura e tem uma resposta. Eu achei essa fala do Campos Neto sensacional, sensacional. Uma aula de economia ali em 3 minutos, gente. Em 3 minutos ele deu uma aula, certo? E agora, nesse contexto novo de retomada gradual, prudente, cívica das atividades, certo? Realmente... fica muito mais lógico, fica muito mais dentro das possibilidades razoáveis de ver que não, realmente,
a queda da Selic continua fazendo muito sentido, tá? Esse é o primeiro ponto. Então, nós, em virtude dessa aula que nós ouvimos e aprendemos, nós estamos aí mais otimistas com a questão da resposta econômica no pós-crise, principalmente com essas medidas aí de afrouxamento da política fiscal que se traduz por redução da Selic. E na continuidade da fala dele, vem outra questão que nós batemos forte aqui no canal. Nós batemos forte com essa bobagem aí que saiu. Eu não sei agora onde está o vídeo, mas é o seguinte, gente. Nós mostramos aqui radicalmente contra essa posição de que o Tesouro Nacional estaria com dificuldade de rolar a dívida, né? Nós mostramos nossos dados, os dados do Tesouro Nacional, diretamente na fonte primária. Eu mostrei para vocês o que são os dados primários, o que são as interpretações decorrentes dos dados. Muitos de vocês comentaram positivamente, né, e eu agradeço. Então, gente, o que nós temos ali? Nós temos que não houve dificuldade em rolar a dívida, tá? E agora, eu deixei o áudio dessa entrevista em que ele diz claramente, foi desmentido pelo Mansueto, e teve youtuber grande aí que entrou na barca sem nem olhar criticamente os dados primários. Então assim, o Brasil não tem dificuldade de rolar dívida e o Campos Neto ele prossegue nas suas colocações afirmando ali, não, os juros em queda mostram isso, quer dizer, como é que você vai ter dificuldade de se financiar com o juro longo caindo? Você tem dificuldade de se financiar, gente, quando o juro longo está lá estourando o teto, quando está em 8%, certo? Não é o caso. Agora o juro longo está em 4%, né? Está inflação mais 4%, já esteve inflação mais 8% em 2015, né? 7,8%. Então, gente, estou me sentindo muito satisfeito de poder trazer para vocês aqui a informação quente, a informação real, certo? Que agora está aí da própria boca do presidente do Banco Central, mostrando um monte de bobagens que rolam por aí, as pessoas saem reproduzindo sem nem ter a mínima avaliação crítica, certo? E agora, talvez nas próximas semanas, aí, meados de maio, nós já estejamos assistindo uma abertura gradual da economia, e aí nós vamos ter mais dados para poder comentar com vocês de como é que vão andar as taxas no Tesouro Direto e quais vão ser as perspectivas aí para o futuro. Mas, resumindo, pessoal, o cenário não é tão terrível quanto falam na parte econômica, certo? Não estou dizendo que não tem grande sofrimento, tem sofrimento, tem empresa que vai quebrar, tem uma série de questões, tá? Inclusive, perguntas de vocês aí, qual taxa, se a crise, quando bater a recessão, a crise pegar forte de novo, qual taxa seria interessante nos papéis longos, né? A taxa que, olha, qual é a resposta? A taxa que a gente não atingiu no pico do problema da saúde, né? No pico do estresse, digamos assim, do problema da saúde, que foi 5%, né? A gente não viu esse 5% materializado nos IPCAs longos por vários dias, essa questão toda, não viu. A gente viu por breves instantes, né? Então, 5% é a resposta. Vai acontecer ou não, ninguém sabe, certo? É um parâmetro. Outra pergunta muito interessante, tá? A Bolsa aí está atingindo 80 mil pontos agora. Será que... e um de vocês colocou assim, as taxas de juros estão caindo de maneira mais rápida. Qual é a tradução? Qual é a percepção do mercado disso, gente? É que o mercado está vendo que o Brasil vai ter condições de honrar os compromissos, que o Tesouro é solúvel financeiramente, tá? Que esse impacto da dívida interna vai conseguir ser superado. Essa é a leitura do mercado, ok?
Então, assim, que a Bolsa não recuperou ainda, e a Bolsa, então, estaria com um desconto, estaria mais barata. Olha, gente, eu não faço análise de Bolsa aqui no canal, tá? Mas o que eu posso dizer para vocês, numa interpretação, assim, bem subjetiva, é o seguinte, é que na economia real, eu acho que os efeitos da crise serão mais duradouros, tá? Então, quer dizer, depois que a crise se instala, as empresas quebram, o desemprego aumenta, isso demora para recuperar. Vejam como o Brasil vinha em 2019, criou aí vários milhares de empregos, alguns dados dizem 600 mil, outros dizem 900 mil, outros dizem mais de 1 milhão. Deixa eu dar uma pausa aqui. Então, voltando. Essa recuperação de empregos que houve em 2019, que foi muito tênue, foi com relação aos empregos perdidos lá na crise de 2014, 2015 e 2016. Então agora, com os danos que esse vírus causou na economia brasileira e ainda vai causar por algum tempo, nós não temos muita ideia de quanto tempo vai levar para recuperar emprego, para as empresas voltarem a contratar, voltar com atividade produtiva forte. Então tem muitas variáveis. Então, assim, eu acho que a Bolsa vai sofrer por um período bem mais longo. Agora, minha posição pessoal, eu continuo fora da Bolsa. Eu continuo completamente fora, não é para mim, não é o meu perfil, certo? Isso não é recomendação, nem desrecomendação. É a minha questão pessoal. Eu não sou investidor de bolsa, não sou mais, certo? Não tenho mais perfil, não é para mim. Eu não quero ficar várias horas dos meus dias, da minha semana, acompanhando o mercado de ações, certo? Eu prefiro estudar juro e macroeconomia. É muito mais gostoso esse assunto para mim do que ações, tá? Mas eu acho assim, eu acho que vai demorar, eu acho que vai demorar muito mais para recuperar na bolsa do que no mercado de juros, tá? Mas isso é só uma opinião, isso é amplamente discutível, tá, pessoal? Mas assim, ó, a essência aqui, o sumo do nosso vídeo é o seguinte, tô cada vez mais fã do Paulo Guedes e do Campos Neto. E olha, o que o Campos Neto falou nessa entrevista aí, sensacional. Quer dizer, resumindo de novo os dois pontos, tá? Para a gente não esquecer. Há dados, tá? E ele comprova isso, que a política monetária funciona com redução nos países emergentes em resposta a crises, tá? E o outro ponto o Tesouro Nacional não tem dificuldade. Acabou, foi mito, mais um mito que foi derrubado. Quer dizer, o mito de que o Brasil não estaria conseguindo arrolar a dívida interna, a dívida pública interna. Mito, bobagem, boato, fake news, como dizem os americanos. Tá certo, pessoal? Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.